Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A partilha do segundo tema do congresso, a partilha da Joseli, como se conhecer o nosso nada. A meditação da Joseli, que o tema é como se conhecer o nosso nada, ela meditou sobre um trecho do volume 2, sobre o nada de nós mesmos, onde Jesus diz: quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Então eu entendo que esse aniquilar-se que Jesus está se referindo nesse trecho é nós termos consciência de que nós somos nada sozinhos. Então, esse aniquilar-se é não achar que nós somos alguma coisa, porque sem Deus nós não somos nada. Nós só podemos ser alguma coisa quando Ele ser em nós, quando Ele estiver habitando na nossa alma. Então seremos aquilo que Ele nos criou para ser. Seremos a habitação dele, seremos aquilo que ele nos criou para sermos, imagem e semelhança dele. E também ele diz que nós temos que conhecer o nosso nada. Eu entendo que conhecer o meu nada é saber que eu fui criada para estar num determinado posto na minha vida. Por exemplo, Deus, quando pensou em mim, antes de eu nascer, Ele tinha tudo já estabelecido, né, para minha vida, que eu seria casada, que eu seria dona de casa, que eu teria meu trabalho, que eu seria professora, né, que eu teria 2 filhos, quem era o meu marido. Então tudo já estava determinado por Ele. E a partir do momento em que eu fico no meu posto, né, que eu aceito esse meu posto, que eu amo esse meu posto que ele me colocou, né, eu reconheço que esse nada que eu sou só é alguma coisa porque ele quis que fosse assim, ele pensou assim. E a partir do momento que eu aceito, né, que eu me sinto feliz, né, com o meu casamento, com os filhos que ele me deu, com o trabalho que ele me deu. Eu reconheço, né, o agir dele na minha vida, eu reconheço que tudo que tenho, tudo que eu sou, é ele que me deu. É ele que proporcionou isso para minha vida. E quando eu estou fazendo meu trabalho de dona de casa, limpando a casa, eu vou estar é, 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 agradando a Deus, porque eu estou fazendo aquilo pelo qual ele quis, né, aquilo que ele pensou para mim. E se eu fizer tudo com alegria, com felicidade, né, sem murmurar, sem, como muitas mulheres hoje em dia, né, elas acham que cuidar de casa é uma coisa, uma humilhação, né, porque elas se sentem como empregadas domésticas, né? E sem salário, elas dizem, né? Fazendo tudo de graça. Então, quando eu faço com amor uma comida, quando eu lavo uma roupa com carinho, quando eu limpo a casa, deixo ela toda ordenada,
eu estou reparando por essas pessoas, por essas mulheres, né? Principalmente as feministas, né? Que acham que o trabalho de casa é uma humilhação para as mulheres, né? Cuidar de filhos, né? Elas acham que, que isso prejudica elas, né? Que elas tinham que ter uma vida profissional, né? Como os homens, né? Sem ter esse tipo de preocupação, né? Com as coisas de casa, que para elas é um serviço inútil. Mas quando a gente, né? é, por exemplo, eu trabalho fora, mas se eu não trabalhasse e eu ficasse feliz com isso e aceitasse, né, cuidar só da casa, dos filhos, então eu estaria eh, fazendo aquilo pela qual eu fui criada, né? Estou no posto em que ele pensou para mim e estou feliz e agradecendo a ele, dando glória a ele, e ele também fica feliz porque tem uma criatura que está fazendo a vontade dele, que é a vontade, é a vida que ele pensou para mim. E nesse trecho ainda, né, quando Jesus ele comunica através de uma luz, ele comunica a beleza dela, é quando ela recebe a luz, né, do entendimento, do conhecimento da finalidade pela qual ela foi criada. A criatura, né, meditando no livro do céu e conhecendo a vontade divina, ela vai então receber essa comunicação dessa beleza que ela é a criatura que Deus criou para ser imagem e semelhança dele, portanto ela é bela, né? Ela é bela porque ela vai receber de Deus todos os atributos, tudo aquilo que ela precisa para ela poder, né, desenvolver essa vida divina que é o próprio Jesus vivendo nela e fazendo os atos através dela. É ele que vai estar, por isso que ele fala da humanidade dele aqui nesse trecho, né? Ele ele na nossa humanidade, né? Ele é vivendo, Jesus vivendo nessa vida divina através da nossa humanidade, ele vai fazer os atos, é ele quem vai fazer. Por isso que nós somos o nada, né? Porque é ele que vai vir habitar dentro de nós e realizar tudo. A força que nós vamos ter para ser mãe, para trabalhar fora, para fazer o serviço de casa, tudo isso, essa força vem dele. Por isso que nós sentimos alegria e prazer nas coisas que fazemos, não mais reclamamos de nada, né? Aceitamos as coisas por quê? Porque essa força, né, que ele coloca em nós, porque é ele mesmo que está em nós fazendo as coisas. Diz, meu, esse raio de luz vai comunicar as virtudes dele. Então, a virtude da paciência, quando nós tivermos que ter paciência com os nossos filhos, né? A virtude de silenciar no momento que é para silenciar, a virtude de falar na hora que é para falar, falar a verdade, né? A virtude da caridade, que é amar as pessoas, fazer, né, tudo com amor como ele fazia, né? O amor que nós vamos transmitir para as outras pessoas é o amor dele também. É tudo vem dele. Pois a Joseli dá o exemplo dos 31 dias com Maria, que ela dizia no livro dos 31 dias, né, que ela deu, ela tinha a vontade humana dela, né, que ela conhecia a vontade humana dela, apenas para mantê-la sacrificada em obediência ao Criador, que a vontade dela era toda divina. E ela entregava todos os dias a sua vontade ao Criador, e em todos os momentos, em todas as decisões que ela tinha que tomar, ela, né, fazia tudo na divina vontade. No meu entender, né, Nossa Senhora, ela conhecia verdadeiramente o nada dela, porque ela tinha a plena consciência, né, depois que ela nasceu, de que
a vontade que ela tinha era somente a vontade divina. Então, desde de antes, né, de nascer, ela já disse sim para a vontade divina. Então, para ela foi diferente de nós porque ela já nasceu assim. Então, ela já tinha plena consciência de todos os atos dela, né? Então, ela viveu uma vida só de vontade divina, né? Porque ela já conhecia o nada que ela era e que tudo que ela fazia, tudo que acontecia com ela, era porque ela era um nada que foi preenchida, né? Pelo tudo que é Deus. Ela já nasceu repleta de Deus. Ela já nasceu na santidade divina, né? Diferentemente da Luísa, que nasceu na santidade humana, né? Nasceu, né, com a mancha do pecado e foi passando pela purificação para poder receber, né, esse dom da divina vontade, né? Que é o que está acontecendo conosco, né? Nós vamos reconhecendo o nosso nada a partir do momento que nós compreendemos que o tudo é que deve existir em nós, né? Que nós não somos nada sem Deus, né? Nós não somos capazes de fazer nenhum bem. E Nossa Senhora só fazia o bem porque ela não teve vontade humana nem um milésimo de segundo da vida dela, porque ela já nasceu com esse entendimento. Mas nós trazemos muitas coisas ainda, né, da mancha do pecado original, paixões, vícios, né, pensamentos, coisas que foram sujando a nossa alma à medida que nós fomos vivendo, né, no mundo contaminado pelo pecado. E foi nos ensinado, né, e nós aprendemos muitas coisas que não são santas, né, que não são, nós não tivemos uma formação totalmente baseada nessa santidade divina. Então, para nós, é preciso passar por esse processo de aniquilamento de nós mesmos, né? Que é a purificação também, que é o reconhecer, né? Tudo que é aquilo que prejudica o, o reinado de Deus, né? Na nossa alma. É tudo aquilo que é, impede, né? Dele formar o reino dele. Então, esse processo vai acontecendo, né, aos poucos, à medida que Jesus vai nos mostrando, né, quais são essas paixões, esses vícios, a partir do momento que nós fazemos, né, a consagração através dos 31 dias com Maria, ela já vai nos ensinando, né, como fazer esse processo e depois, meditando o livro do céu, né, Jesus vai aí mexendo, né, nesse nosso interior todo cheio de entulho, de trapos velhos e vai mostrando, ó, isso aqui tira porque não me pertence, né? Cada vez ele vai mostrando algo que nós temos que mudar, né? Que nós temos que colocar para fora, né? De esvaziar de essas coisas que não pertencem a ele, para ele poder vir habitar, né? Dentro de nós. E aí, quando nós estivermos totalmente, né? Livre de todos esses empecilhos, ele vem e forma o seu reino ali. E vai, né, crescendo dentro de nós esse reino, até nós nos tornarmos imagem e semelhança dele, que é o, o grau mais alto, né, da suprema vontade divina. Depois ela usou um outro trecho que diz o efeito quando Jesus vai à alma. Ele diz que quando é ele, né, que se apresenta a uma alma, todas as potências inferiores se aniquilam e conhece o seu nada. E ele vendo a alma humilhada, ele faz abundar o amor dele
com tantos rios, de modo a inundar tudo e a fortalecê-la no bem oposto. Quando nós meditamos o livro do céu, nós temos esse conhecimento, né, que Jesus está se apresentando para a nossa alma, ele está se fazendo conhecer as verdades a respeito do nada que nós somos e do tudo que ele é. Então, essa humilhação, né, que ele faz a alma passar, porque aqui nesse trecho, na verdade, ele está falando do ataque dos demônios, né, que a Luísa sofreu, mas não é isso que acontece conosco. Essa humilhação que ele nos faz passar é quando nós fazemos algum ato que não é da vontade dele, ou por nossa miséria, né? Nós fazemos alguma coisa assim que não era vontade dele e que depois ele nos mostra, né? Quando nós passamos por alguma situação de humilhação, por exemplo, né? No meu trabalho eu já passei por uma situação dessa, quando uma vez eu não quis participar de uma reunião de professores, então a diretora me chamou na presença do supervisor e falou para ele que eu não queria participar, que eu tinha, como professora, tinha que participar daquela reunião. Mas na verdade eu não tinha, porque eu não estava na sala de aula, eu estava afastada da sala de aula. Então eu não tinha nada para apresentar na reunião, como que eu ia participar? Mas a diretora, ela é muito, como digo assim, sistemática, né? E ela queria que eu participasse. E como eu não fui na reunião, depois, passado uns dias, ela me chamou para chamar minha atenção, para me dar uma advertência. Então foi uma humilhação para mim, né? Mas como eu já vivia na divina vontade, eu aceitei aquela situação, pedi desculpas e disse que não iria mais acontecer, que da próxima vez eu iria participar. Por quê? Porque eu compreendi ali, né, que eu devo obediência, né? Eu tenho aos meus superiores. Então eu estava ainda caminhando, né? E não tinha essa compreensão, né, que eu tenho agora a respeito das minhas ações, né, na divina vontade. Então, à medida que eu passei por aquela humilhação, para poder compreender, né, que a respeito da obediência, né, e de que a minha função, né, eu estava naquele posto. Hoje eu entendo, né, que ele me colocou naquele posto que é para eu fazer aquilo que eu tinha que fazer, né? E que no caso ali era obediência, né? Porque mesmo que eu não tivesse o conhecimento, né, da respeito do que ia ser falado na reunião, porque eu não estava na sala de aula, como a minha função exigia que eu participasse, eu teria que participar, né? Mas eu quis fazer a minha vontade, né? Mas a vontade de Deus é que eu estivesse lá. Como eu não estava, eu passei por essa humilhação para reconhecer o meu nada, né? Que eu sozinha, sem Deus, eu não sou capaz de tomar nenhuma decisão certa, né? Eu tomo decisões erradas, eu faço coisas erradas, mas com Ele, né? Se na época eu tivesse falado, Jesus, que eu faço? Eu participo ou não? Ele ia colocar no meu coração o desejo de participar da reunião. Participa por obediência. E eu iria participar e não teria passado por aquela humilhação. Então, ele, né, ele faz a gente conhecer o nosso nada, né, e nos aniquilar para poder fazer só o que a vontade dele quer, né? A vontade dele queria que eu estivesse lá, mas como eu não tinha ainda a compreensão que eu tenho hoje, porque à medida que nós vamos nos aprofundando nesses conhecimentos a respeito, né, da divina vontade, né, da forma que a gente tem que agir, que é estar em contínua comunicação com ele, né, sempre conversando com ele como se ele fosse uma pessoa mesmo, né, dizendo: Jesus, o que eu faço agora, né? Me ajuda nessa decisão, me ajuda nesse meu trabalho que eu estou fazendo, me ajuda,
né, em qualquer situação, né, em qualquer situação que passarmos, né, não só situações difíceis, situações de dúvidas, mas em tudo, né. Jesus, vem comigo agora, vamos, né, fazer esse trabalho, vamos, vem comigo, vamos fazer comida, vem comigo, vamos, me ajuda a fazer esse serviço, a limpar minha casa, em tudo, né, está sempre pedindo ajuda para Ele, força para Ele, porque Ele que nos dá as forças, né. Se não fosse a divina vontade, eu não teria força para levantar todos os dias de manhã e a primeira coisa a fazer é a meditação do trecho diário, né. Eu deixaria para fazer mais tarde, a hora que desse tempo. Eu, né, por mim mesma, eu nem faria, talvez, falar assim: "Ah, hoje eu não vou fazer não", né, para que fazer todo dia? Não, mas é ele quer assim, né, a vontade dele é assim, é que seja feita todos os dias e que seja a primeira coisa, né, que nós fazemos do dia, é dar total, prioridade para ele, né, é colocar ele em primeiro lugar. É isso que ele quer que nós façamos. Então ele diz nesse trecho, né, fortalecê-la no bem oposto, né? Se eu quero fazer alguma coisa que não agrada a ele, ele vai me dar forças para fazer o bem oposto, né? O fazer a vontade dele, né, que é o bem, não o oposto, que é o mal. Então, tudo vem de estarmos nessa união com ele, né? Nessa comunicação com ele, que aí ele nos mostra, né? Qual que é o bem oposto, né? Da vontade humana, é a vontade divina. Porque sem essa compreensão, a gente pode até fazer o bem achando que está fazendo o certo, né? Porque a vontade humana faz o bem, né? A vontade humana sem Deus, ela faz o bem. Quantas pessoas fazem o bem por aí, né? Mas tem sempre um interesse próprio no bem da vontade humana, né? Por exemplo, se fala assim, ah, eu não vou participar da reunião porque eu estou com licença, eu estou afastada, estava afastada da sala de aula, não pude, né, acompanhar os alunos, então se eu ficar lá, eu vou estar prejudicando a reunião, né? Então eu vou fazer o bem e não vou participar. Então a minha vontade humana, ela acha que está fazendo bem, né? Mas o bem que o oposto é a vontade de Deus. A vontade de Deus queria que eu estivesse naquela reunião, queria que eu participasse. E ele me mostrou isso, fazendo eu passar por uma humilhação. E aí a gente vai meditar, vai conversar com ele, vai tentar entender e ele vai mostrar, né? Por que que eu passei por aquela humilhação? Porque eu não fiz a vontade dele, né? Então é dessa forma, né, que é essa vida, né, desse conhecer o nosso nada, né? Conhecer o nosso nada, né, é é o reconhecimento do tudo que é Ele na nossa vida, né? Que sem Ele nós não podemos nada, né? Nós não somos nada e somos capazes só de fazer o mal. Então é isso que eu entendi desse tema que a Joseli trouxe para, para nós, né? Através desses trechos que ela colocou aqui e que eu pude, né, compreender melhor. No outro trecho, mais adiante, Jesus fala que é para nós voarmos com as asas da fé e submergindo na luz, né, que Ele vai trazer, né, e que pela fé nós acreditamos que é Ele se comunicando conosco, nós vamos estar sempre adquirindo novas notícias dele, né, novas notícias quer dizer os conhecimentos sobre ele, né, tudo que se refere a ele e à vontade dele. E ele diz: ao conhecer-me mais, o teu nada se sentirá quase disperso e não terá onde te apoiar, mas tu te eleves mais e lançando-se no mar imenso da caridade,
que são todos os meus méritos que adquiri no curso da minha vida mortal e todas as penas de minha paixão que também fiz delas, digo, que também fiz dom ao homem, e só por meio destes podes esperar os bens imensos da fé, porque não há outro meio para obtê-las. Então, servindo desses meus méritos, como se fossem teus, nada se sentirá mais dispersa e afundada no abismo do nada, senão que adquirindo nova vida ficará embelezada, enriquecida, de modo a atrair-se aos meus olhares divinos. Então, quando a gente tiver, né, todo esse conhecimento e através da fé nós acreditarmos, né, que essa vida de santidade, que essa vida de retornar à ordem pela qual nós fomos criados é possível, então nós vamos nos apoiar nele, né, para nos elevarmos mais, né, para podermos, no momento em que, todos os momentos, né, na verdade, todos os momentos estarmos apoiados só nele, né, dependendo só dele, da vontade dele, né, nos lançando mesmo nos braços dele e confiando plenamente que tudo o que nos acontece tem um para quê, e tudo que ele, né, projetou para a nossa vida, né, é aquilo que há de melhor. Então, nós vamos estar sempre em paz, em alegria, em felicidade, vivendo daquilo pelo qual ele nos criou, o posto que nós fomos colocados, né? E estar dando glória a Ele por isso. Então nós vamos estar nos lançando no mar da caridade, né? No mar imenso da caridade, que é o amor dele, né? Que é a divina vontade. Nós vamos nos lançar nesse mar, né? Mergulharmos assim e irmos cada vez mais fundo, né? Nesse conhecimento, buscando mesmo viver essa vida divina em união com Ele, nessa comunicação com Ele. E ele fala sobre os méritos dele, né? Que os méritos de tudo o que ele fez, produziu, né? Tudo que ele produziu na paixão dele, né? Que tudo aquilo que ele fez foi para nós, para nos religar, né, ao céu. Foi para trazer para nós o conhecimento sobre ele, para depois trazer o conhecimento sobre a divina vontade, né? Através da Luísa Picarreta. Então nós vamos nos servir desses méritos como que se fossem nossos, no sentido de adquirir uma nova vida, né, que ele trouxe para nós, porque nós não tínhamos vida mais, né? Se ele não viesse na redenção, nós teríamos a morte eterna já estava decretada, né, para todos, né? E ele veio trazer essa vida nova, embelezada, enriquecida, né, para nos fazer atrair por ela, né, atrair aos olhares divinos. E aí nós vamos nos aproximando dele, né, essa atração, né, que a Andressa falou na meditação dela, da Andressa não, a Keila, né, sobre os modos como ele faz para atrair a alma, né. Um dos modos é o sofrimento que ele passou na paixão dele, né? Que é uma forma de atrair as pessoas, porque ali, naquele sofrimento, naquela entrega dele por amor a nós, as pessoas reconhecem o quanto ele nos ama. E aí é uma forma de atrair pelos méritos da paixão dele, as criaturas para ele. Ele atrai para depois trazer para ela essa proposta, né? De retorno a essa santidade divina que ele quer tanto, né, que as criaturas recebam esse dom, para elas poderem já viver o céu aqui na terra, né, já passando por essa purificação da alma, né, que já foi falado aqui,
ele vai fazer com que nós estejamos já passando o purgatório em vida, né? E já vivendo, né, dessa felicidade de saber que essa purificação vai nos trazer uma santidade, né? Já aqui na Terra, como antes eu pensava que nós só conheceríamos bem a Ele profundamente quando nós morrêssemos lá no céu. Mas isso é possível aqui na Terra, através do livro do céu, conhecer o profundo dele, que é a vontade dele, que é o centro, né, de tudo, e que é a vida que faz tudo existir, a vida divina dele, que está em todas as coisas, e que a criatura é a única que está fora dessa vida divina. Estava, né? Porque a Luísa veio trazer de novo esse dom de viver essa santidade divina, essa vontade divina que Adão e Eva já viviam. A Luísa trouxe novamente esse dom, né, que Deus colocou nela, infundiu nela, através da vida divina que foi sendo desenvolvida nela à medida que ela ia, né, recebendo todos esses conhecimentos de Deus, a ponto de escrever, né, 36 volumes a respeito dessa divina vontade, para que nós pudéssemos, então, agora também, tomar conhecimento, desejar, né, tomar posse dessa vida divina em nós, para fazer esse reino dele crescer, né, e cada vez mais se expandir aqui na terra, o cumprimento do Pai Nosso. Amém, Fiat.